Pessoal, tô gravando. Bora lá. Hoje 11/4, oitavo ano B. A gente tem só uma aula. Vamos trabalhar com aquele material da Prova Brasil, né? Lição 2. Mas antes eu preciso falar aqui que depois de amanhã nós faremos a nossa segunda avaliação do bimestre. Tá? Amanhã eu entrego a outra prova. Ficou lá embaixo. Eu achei que eu até tinha entregado para vocês. Peço perdão. Mas é que hoje não dá uma aula, eu preciso anotar ainda as notas no meu diário. E, enfim, amanhã a gente entrega, amanhã a gente faz uma revisão desses dois capítulos, tá? Principalmente do 2, que foi um pouquinho mais anterior, né? Esse aqui eu acho que está mais ou menos na memória da gente. Corrige uns 2 exercícios aí, 2, 3 exercícios, também fica como revisão. Mas hoje nós vamos trabalhar então com radiciação. Vamos dar uma revisãozinha aí de radiciação. Uma aluna me perguntou se era todas as atividades do livro, da unidade 1. Todas as atividades, tá? E pessoal, assim, eu tô meio que atrasado com esses vistos aí no livro, principalmente no livro, mas eu visto, tá? Até mesmo para corrigir, eu acho que eu vou pegar uma dessas aulas sozinhas e depois eu vou corrigir 2 ou 3 aulas. E aí já aproveito e já visto tudo de uma vez só. Tranquilo? Vamos fazendo, tendo dificuldade, vamos falando. São questões um pouco diferentes. Pelo menos eu achei, tá? Copiado até aqui. 13/4, prova, conhecido como depois de amanhã. Prova tá fácil. Eu mesmo tiro 10. Eu que sou burrinho tiro 10, imagine vocês. Prova para fazer em 15 minutos. Sério. Tá fácil mesmo. Mas estudem, senão vocês vão fazer igual na outra, lá de olhar a prova e entregar em branco. Coisa feia. Vamos lá. Pessoal, radiciação. Isso daqui, pessoal, é o livro de vocês na página 12. Eu só tirei uma foto e passei aqui pro slide, aqui pra folha do meu caderno aqui, né? Radiciação. Alguém falando alto. Radiciação é a operação com raiz, né? Mas repare o seguinte. Aqui no começo, ó. Ele colocou uma potenciação. Potenciação e radiciação, elas são operações inversas. Tá? Guardem isso, isso é importante. Do mesmo jeito que tem mais e menos, tem vezes e dividir, e vai ter potenciação e radiciação. Por que isso é importante? Vocês lembram lá que em álgebra, aquelas equaçãozinhas com x, quando você passa para um lado, quando é menos fica mais, quando é mais fica menos? É a operação inversa, na verdade. Quando está multiplicando, você passa dividindo, quando está dividindo, passa multiplicando. Não estão lembrados disso? Misericórdia. Mas sempre é a operação inversa. Então daqui para frente, ou logo, principalmente no 9º ano, vai acontecer de ter potência e raiz. Se tiver raiz, você tem que passar como potência. Se tiver potência, você passa como raiz. Elas são operações inversas. Guardem isso. E aí, só para a gente lembrar, deixa eu destacar aqui, ó. Radical. O que é radical? Isso aqui é o símbolo de radical. Ok? Aí depois nós temos o índice. O que vem a ser o índice? O númerozinho que vem para cá, ó. Se não tiver número nenhum, é 2. Tá? 2, 3, isso aqui é o índice. O número que fica aqui dentro é o radicando. Então aqui no caso está 0,36. Então esse é o radicando. O resultado a gente vai chamar de raiz. No caso aqui está raiz quadrada no livro, porque a gente extraiu uma raiz quadrada, né? Podia ser cúbica, mas falar só raiz já está certo. E essa conta aqui em especial, ela está fácil, porque tá pronta aqui em cima, né? Então a gente não tem muito o que ficar pensando nela. Mas logo, talvez a última conta que eu passe para vocês seja justamente um número com vírgula para a gente ver como é que faz. Certo, seu Lucas?
Ué, não falei nada, só tô perguntando se tá certo. Não tá certo não? Vamos lá. Pessoal, dito isso, a gente precisa entender algumas coisinhas. Potenciação e radiciação, elas vão estar ligadas. E aquele símbolo, por que a gente fala, quando está com expoente 2, a gente fala ao quadrado? Eu não sei se vocês sabem, mas está associado à figura do quadrado. Se eu tenho um quadrado de lado 3, vamos supor 3 metros. 3 metros, se é quadrado, aqui também vai ser 3 metros. A área dele vai ser 3 vezes 3. Que a gente pode escrever, 3 vezes 3, a gente pode escrever 3 ao quadrado. Então, se eu tenho os lados de um quadrado, eu descubro a área, 9 metros quadrados. Ok? Potenciação, esse símbolo ao quadrado, ele está ligado à figura do quadrado. Não é à toa que a gente fala 3 ao quadrado, coloca um doisinho e fala ao quadrado. Ele está ligado a essa forma. Então, se eu tenho os lados de um quadrado, eu elevo ao quadrado, eu acho a área. Bom, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, e se eu fizesse o contrário? Tipo assim, ó. Deixa eu pegar até outra cor. Vou pegar um azul aqui. Se eu fizesse um quadrado, vou fazer um quadrado aqui, um quadrado maior, e falasse que a área dele fosse de 49 metros quadrados. Como é que eu faço para descobrir o valor do lado? Lembra que eu falei que são operações contrárias? Se eu fiz potenciação para achar esse valor, e agora eu tenho esse valor e quero descobrir o valor dos lados, eu vou tirar a raiz quadrada de 49. Então, quando eu estou tirando a raiz quadrada, na verdade eu estou querendo saber o lado do quadrado 49. Se o quadrado tem a área de 49, eu extraio a raiz quadrada dele. Qual que é a raiz quadrada de 49? 7. Porque 7 vezes 7 vai dar 49. Então, quando eu estou trabalhando com raiz quadrada, eu estou trabalhando com ou tentando descobrir o lado de um quadrado. Ok? Sempre associe essa figura. A mesma coisa vai acontecer com um cubo. Bom, mas aí até voltando um pouquinho para o que eu coloquei aqui em cima, quando os valores são pequenos, é fácil de achar a raiz quadrada. Principalmente para quem sabe tabuada. Então você vai lá, 49 é 7, porque 7 vezes 7 dá 49. 64, raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 dá 64. Você sabe a tabuada, você acha a raiz fácil. Mas a gente precisa achar um jeito de achar raízes em que os valores fossem maiores. Por exemplo, vou colocar uma letra A aqui. Raiz quadrada de 324. Ou, na prova tinha um número bem maior, né? 6.000 não sei quanto. Raiz quadrada de 500... Vou melhorar meu 5 de novo. 576. Como que a gente faz para achar essas raízes? Pela prova que vocês fizeram, percebi que vocês não sabem. A gente fez várias vezes. Gente, esse processo você pode até não gostar, você pode até odiar ele se você quiser, mas você tem que saber fazer. Porque depois no 9º ano vai passar um processo que chama simplificação de radical. É praticamente a mesma coisa. E as respostas dali para frente, quando tiver raiz, principalmente raiz que não for exata, você vai precisar simplificar, vai precisar fazer isso. Ok? Copia, tá? O senhor é um que está em recuperação, hein?
É isso aqui, gente. Deixa eu só puxar o risquinho para cá. Ou então desce. Se tá ruim, não consegue copiar, desce lá na coordenação. Ou assina a advertência ou liga para a mãe porque tá ruim demais. Né? É? Tu, cara? Copiou tudo? Tô vendo você dormindo aí. Pessoal, o que faz agora? É isso aqui que os alunos odeiam. Dividir. Tem que dividir. Ok? Tem jeito, gente. Posso passar manhas, macetes. Por exemplo, 324. 300 mais 24. Qual que é a metade de 300? E a metade de 24? Vai dar 162. Dá para fazer de cabeça. Tá? A metade aqui, ó, 162. Professor, não entendi. Beleza. Não precisa entender isso aqui não. O que você precisa entender é isso aqui, ó. 324 dividido por 2. 1 vezes 2, 2. Sobra 1. Desce o 2. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 2, 12. 0. Desce o 4. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. 0. 162. Coloca o resultado aqui. Divide por 2. Agora eu vou fazer rápido, porque a nossa aula é muito curta. Muito curta mesmo, já está quase batendo o sino. 81. Vou dividir por 3. Vai dar 27. Que dividido por 3 dá 9. Que dividido por 3 dá 3. Que dividido por 3 dá 1. Deixa eu apagar isso aqui, que eu não gosto de coisa na margem. Vivo usando a margem e às vezes eu esqueço de apagar. Pessoal, raiz quadrada. Raiz quadrada é como se tivesse um doisinho aqui, ó. Isso significa que a cada dois números iguais, você separa um deles. Ó, tem 2, 3. Separa um deles. Tem outros 2, 3 aqui, ó. Separa eles. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. A raiz quadrada de 324 vai ser 18. Se eu fizer 18 vezes 18, isso aqui não precisa fazer, tá? A conta já está feita, só estou conferindo, como se fosse prova real. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 1, 8, 8 mais 6, 14. 1 vezes 18, vai mais rápido, dá 18. Somando, 4, 12, vai 1, 2, 3. Olha lá, ó, 324. Raiz quadrada de 324 é 18, porque 18 vezes 18 dá 324. E é esse o processo que você precisa fazer sempre. E aí não pode errar essas divisões. Errou essas divisões, errou a conta. Tá? É um número chato aqui, ó. 576. Isso significa, pessoal, se eu tivesse um quadrado aqui, ó. Esse meu quadrado ficou um retângulo, né? Vou melhorar meu quadrado. Que lindo. Se eu tivesse um quadrado aqui que tivesse a área de 324, o lado dele aqui seria 18. Tá? Bom, vamos em frente. Letra B, um número chato aqui, ó. Divide por 2. Posso fazer rápido? Eu sei que vai dar 288. Deixa eu fazer a conta aqui. Só que eu vou fazer rápido, tá? Não sei se vocês vão entender, ó. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 5 menos 4 dá 1. Estou fazendo a conta de menos de cabeça. Baixa 7. 17 por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. 17 menos 16 sobra 1. Baixa 6. 16 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. 16 menos 16, 0. 288. Acho que a partir daqui vocês vão conseguir acompanhar, ó. Metade de 144 vai ser 72, né? 14 e 7, ó. É 14 e 4. Por 2 vai dar 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Eu estou fazendo rápido, pessoal, mas se você não souber fazer a divisão, tem que fazer a continha do lado. Não tem pra onde correr, tá?
Vamos lá. Raiz quadrada. Cada dois números iguais, separa aqui. Tem 2, 2. Tem outros 2, 2. Aqui tem 2, 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Se você fizer 24 vezes 24, vai dar o tal do 576. Aí, galera, a gente tem um dilema. Deixa eu ver para onde que eu vou agora. Deixa eu fazer uma raiz cúbica. Fazer uma raiz cúbica. Cadê? Do mesmo jeito, pessoal, que o quadrado está associado àquele doisinho do elevado ao 2, né? A gente fala 5 ao quadrado ou raiz quadrada. O cubo também. Deixa eu ver se sai um cubo aqui. Essa ferramenta não é muito boa, principalmente essa de linha. Às vezes você vai fazer, ela não fecha certinho, ele fica meio para lá, meio para cá, ó. Eu não tenho muito controle dela. Às vezes o jeito é fazer meio torto mesmo, passando, borrando. Mas vocês conseguem enxergar um dadinho aí? Um cubo. Então vamos supor que aqui seja 2. Opa, ferramenta errada. Aqui seja 2. Aqui seja 2. Aqui seja 2. Se você multiplicar esses três lados, você vai encontrar o volume. 2 vezes 2 vezes 2, a gente pode chamar isso também de 2 ao cubo. Não é isso? 2 ao cubo. Então não é à toa que a gente coloca esse 3, a gente chama ele de cubo, porque é mais fácil chamar de 3. Por que a gente chama de cubo? Por causa da figura do cubo. Se eu multiplico os lados de um cubo, eu encontro o volume. 2 ao cubo. 2 ao cubo, 8. Isso significa que, se eu tirar a raiz cúbica, de novo, ó, figura aqui, ó, de 8, então você tem que imaginar alguma coisa lá que tem, sei lá, 8 metros. Aqui, se fosse 2 metros, aqui ia dar 8 metros cúbicos. Uma caixona de 8 metros por 8 metros. Maior do que essa sala aqui. Tá? De lá, tudo quadradinho. Enche de areia, ou enche de água. Água ou areia pra caramba, né? Aí você sabe o volume. Mas você quer saber o valor do lado. Tá? 8 metros é grande. Se fosse 8, é isso mesmo. Tava pensando que eu tava falando besteira. 8 metros cúbicos. Não é maior do que essa sala, não. Tô ficando falando besteira assim. Porque o lado dele é 2. O volume é 8, né? Mas o lado dele, raiz cúbica de 8, é de 2 metros. Um pouquinho maior, mais ou menos o tamanho da porta. De altura, de comprimento. Isso aí vai caber 8.000 litros de água. 8 metros cúbicos. Ok? Mais ou menos, né? Importante é que vocês associarem esse cubo com essa figura. Por que vai acontecer? Eu coloquei até a letra B, né? Vamos supor que... Letra C. Eu tenho um cubo, uma caixa, um cubo, certinho, todos os lados iguais, e alguém falou que o volume é 64 metros cúbicos. E eu quero saber qual que é o lado, o tamanho do lado. Essa aresta aqui, ó, esse valor aqui. São todos iguais. E dentro cabe 64 metros cúbicos. Eu vou tirar a raiz cúbica para saber o lado disso daqui. E aí, como é que eu faço para achar a raiz cúbica? Deixa eu melhorar meu 3 aqui, ó, de 64. Ah, professor, é 8. Não, 8 é raiz quadrada. 8 vezes 8 dá 64. Eu preciso achar um número que eu faça isso aqui, ó. Pegue esse número e multiplique ele 3 vezes e dê 64. Ixi, pessoal, aí complicou, né? Então, o que a gente faz? A mesma coisa que nós fizemos com a raiz quadrada. Vou pegar o 64, vou fazer o risquinho reto aqui, saio dividindo. Metade de 64, 32.
Metade de 32, 16. Metade de 16, 8. Metade de 8, 4. Metade de 4 é 2. Metade de 2, 1. Deixa eu puxar um pouquinho para baixo aqui. Meu 1 ficou meio feioso. Não que os dois tenham ficado bonito, mas... Aí. Só que agora, gente, eu não vou puxar de 2 em 2. A raiz é cúbica. Então agora eu vou... A cada 3 números iguais, eu separo um número. 3 números iguais, separa um deles. Tem 3, 2, separa um 2. E aí você faz a mesma coisa, ó. 2 vezes 2, 4. A raiz cúbica de 64 é 4. Por quê? Porque se eu fizer 4 vezes 4 vezes 4, tem que dar 64. Vamos ver se dá mesmo. 4 vezes 4 é fácil, né? Dá 16. 16 vezes 4, vamos ver se dá 64. 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Ok? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, estou correndo contra o tempo. Eu preciso explicar para vocês como é que faz para tirar raiz de número com vírgula. E aqui entra um pouquinho do meu desespero, gente, que a gente ensina a vocês e vocês não aprendem, pelo menos na prova. Lá, que decepção essa parte de transformar número decimal em fração. Tá? Dá para fazer a raiz quadrada de 2,25? Dá, só que é chato e é difícil. É mais fácil você transformar ele em fração. Como é que faz para transformar esse número em fração? Foi questão da prova. Tá? 225... 2,25, você vai escrever 225. Escreve o número sem a vírgula. Coloca a fração e aí você conta as casas decimais. 2 casas decimais é 100. Se fosse uma casa decimal, seria 10. Se fosse 3 casas decimais, 1000. 4 casas decimais, 10.000. O número de casas aqui vai ser o número de zeros. Você coloca um 1 e segue em frente. E aí você vai tirar a raiz quadrada de 225 sobre 100. Qual que é a raiz quadrada de 100? Quanto? 10. Cuidado, parece que eu escutei uns 50 aí. Não? A raiz quadrada não é metade, hein? 10 vezes 10 é que dá 100. E a raiz quadrada de 225? Difícil, né? Ó, vou fazer rápido. Por 3. Se você dividir isso aqui por 3, vai dar 75. Se você dividir por 3 de novo, vai dar 25. Dividiu por 5. 5 dividiu por 5, 1. Raiz quadrada, a cada 2 números iguais você separa 1. 3 vezes 5. Então vamos lá. Raiz quadrada de 110, raiz quadrada de 225, 15. Geralmente, como a pergunta começou com vírgula, a nossa resposta final, não está errado isso daqui, mas a nossa resposta final, só dividir 15 por 10, vai dar 1,5. Se você multiplicar 1,5 por 1,5, tá? Se você multiplicar 1,5 vezes 1,5, 5 vezes 5, 25. Opa, errei. 25. Vai 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 1 vezes 15, para ir rápido. 5, 12, 2. 1, 2. 2 casas decimais. Ó, raiz quadrada de 2,25 é 1,5, porque 1,5 vezes 1,5 dá 2,25. Tranquilo? Já está terminando a nossa aula. Eu separei um exercício, o primeiro exercício, para fazer um comentário com vocês, tá? Esse primeiro exercício, ele fala o seguinte, ó. Em um terreno quadrado, falou quadrado, todos os lados são iguais, com a área de 324. Então pensa nessa parte de terra aqui, ó, que está marrom.
A área dele é 324. O exercício A eu tirei raiz quadrada de 324. Quanto que deu? Olha aí. Qual que é a raiz quadrada de 324? 18. Que significa que esse terreno aqui, ó, mede 18 por 18. Então ele passou a área, você consegue descobrir o lado. Aí ele passou o lado dessa horta aqui, ó, é 4 metros. Então 4 vezes 4, 16. Se ele passar o lado, você descobre a área. Se ele passar a área, você consegue descobrir o lado, usando potenciação e radiciação. Passou o lado, você descobre a área, potenciação. Passou a área, você descobriu o lado, usa radiciação. Tranquilo? E aí, a partir disso, você consegue ir resolvendo a conta. Ok? Ela, não sei aqui quem que é a cidadão ou cidadão, é a Marta, ela, tem 50 metros de cerca. Agora eu não sei se ela vai querer cercar a horta ou se ela vai querer cercar o terreno. Porque aí você tem que somar todos, né? Se é 4, aqui ó, 4 mais 4 mais 4 mais 4 vai dar 16. Agora se for 18, 18 dá 36, 72. Para a horta, dá para cercar. Se ela tem 50 metros, aqui vai dar 16, está de boa. Agora se ela for cercar o terreno, vai faltar. Depois vocês dão uma lida no exercício, ok? Para essa semana também atividade da lição 2. Vou parar a gravação.